Quando pequenos, morávamos em um interior daqueles bem pequenos, distantes, e que nem escola tinha. Éramos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. E o sonho de nossos pais era que nós estudássemos e tivéssemos uma vida melhor, pois ali na roça mal dava para a gente viver. Meu pai trabalhava de roça e minha mãe era dona de casa. E assim levávamos nossa vida. Passamos dificuldades. Tinha dias que nem o que comer tinha. Mas minha mãe, uma mulher de muita fé, sempre dava um jeito. Às vezes ela passava a manhã toda quebrando coco para vender e trocar na venda por 1 quilo de arroz, de feijão, algo assim. Era uma vida difícil. Quando fomos crescendo, nossa mãe foi mandando um a um morar na cidade vizinha, na casa de conhecidos para que pudéssemos estudar. Até que chegou minha vez. Me chamo Maria e sou a mais nova. Quando fui morar na cidade vizinha, na casa de meus padrinhos, meus 3 irmãos já tinham ido. Cada um na casa de uma pessoa diferente. Lá, eles, ou melhor nós, pois também me incluo, morávamos nessas casas e lá tínhamos que ajudar com os afazeres de casa. Lavar, passar, varrer casa, cozinhar, puxar água do poço, ajudar em tudo. E naquele tempo não tinha preguiça não. Só tínhamos descanso quando estávamos no colégio. Quando chegávamos em casa, fazíamos de tudo. Minha madrinha tinha uma filha que morava na capital e ia casar. Estava precisando de alguém para ajudá-la em casa. Minha madrinha então perguntou se eu não queria ir morar na capital com ela. Lá eu a ajudaria em casa e poderia estudar, terminar meus estudos, pois eu estava já com 14 anos e breve terminaria o ginásio. Assim era chamado na época. E lá com meus padrinhos teria que terminar por aí, pois escola de ensino médio não tinha por lá. Eu aceitei na hora. Queria muito me formar professora. Era meu sonho. Minha madrinha então falou com meus pais, acertaram tudo e eu fui. Chegando lá, fui muito bem recebida por Dona Isabel e seu esposo. O tempo foi passando. As crianças de Dona Isabel foram chegando. Eu ajudava em tudo e estudava à noite. Me afeiçoei muito às filhas dela. Ela teve 2 meninas, Laura e Luciana. Eram meninas lindas e muito educadas, que eu amava muito. Nessa casa fui muito bem tratada, até que terminei o magistério e comecei a trabalhar por um turno. As coisas iam bem, até que conheci o Souza. A partir dali, tudo mudaria em minha vida. Foi em uma festa da escola de Laura. Fui com a família prestigiar uma apresentação de festejo junino. A escola toda enfeitada, todos vestidos a caráter, danças, comidas, tudo muito lindo. Quando conheci um rapaz. Ele se aproximou de mim em um momento em que eu havia ido comprar um bolo e começou a conversar. Disse que seu nome era Souza e ele queria muito me conhecer. Conversamos ali um pouco e acabamos trocando o telefone. No dia seguinte, ele me ligou e marcamos de nos encontrar. Ali começaríamos um namoro. 6 meses depois, eu fiquei grávida. E foi o maior escândalo. Meus pais, quando souberam, praticamente disseram na minha cara que eu era a vergonha da família. Minha mãe disse que tinha vergonha de mim, que eu não aparecesse na casa dela enquanto eu não estivesse casada. Meu pai só me olhou com muita tristeza nos olhos. Não me disse nada, mas parece que concordava com tudo que minha mãe falou. O casal que me acolheu na capital ficaram tristes, mas continuei lá com eles, até que Souza me levou para morar em sua casa. Mas até ele tomar essa decisão, foi complicado. Quando Souza soube que eu estava grávida, ficou com muita raiva. Disse que o filho não era dele, que ele não tinha nada a ver com isso, que era para eu me virar com esse problema. Depois ele apareceu dizendo que tinha arrumado o dinheiro para tirar o problema.
Eu disse a ele que nunca faria isso com meu filho. Ele foi embora com mais raiva ainda de mim. Passei maus bocados, sozinha, desamparada, julgada por todos. Me vi completamente desamparada. Sorte que eu ainda tinha um teto para morar. Até que o marido de Dona Isabel, sem nem eu saber, deu um aperto no Souza. Não sei bem o que ele fez, mas não demorou muito, ele apareceu lá em casa. Conversou com o casal e acertou de me assumir, eu e a criança. E dias depois eu fui morar com ele. Fomos morar em uma casa em um bairro próximo de onde eu morava. A casa era simples, mas aconchegante. A criança nasceu, tive que sair do emprego, pois eu trabalhava na informalidade, nada de carteira assinada, e fui demitida. Com criança pequena, não tinha quem cuidasse de meu filho, fui ficando em casa, até que o tempo foi passando e eu já não conseguia mais me inserir no mercado de trabalho. Meu filho foi crescendo e as dificuldades começaram a surgir. Souza era separado e tinha 3 filhas do casamento anterior. Quando dei por mim, tinham 2 dessas filhas morando em nossa casa. Não faziam nada. Tudo era nas minhas costas. E se eu reclamasse, a errada era eu. Souza foi ficando estranho comigo. Mal olhava em minha cara. Passou a dormir fora, deixava de comprar as coisas para casa, coisas básicas mesmo, de comer. E a dificuldade foi entrando. Nisso, as filhas dele saíram de casa. Uma arrumou o marido e foi morar com ele, a outra voltou para a casa da mãe. E eu fui ficando cada dia com mais dificuldade. Chegou ao ponto de minha luz ser cortada, o gás acabou e eu tinha que cozinhar em fogareiro. Isso quando tinha o que cozinhar, pois haviam dias que nem o que comer eu tinha. Não tinha um pão para dar para meu filho comer de manhã antes de ir para a escola. E graças a Deus que no colégio tinham aqueles lanches que as escolas davam. Passei então a lavar roupas para fora. Ia nas casas, lavava, gomava, fazia faxina. Dessa forma eu consegui dinheiro para comprar ao menos o que comer. Quando Souza chegava, ainda brigava, pois não tinha nada para comer e ele achava ruim. Quando eu pedia dinheiro para comprar uma coisa ou outra, ele zangava, dizia que não tinha. E foi assim por muito tempo. Até que meu filho cresceu. Conseguiu se formar em administração de empresas, curso que consegui pagar com muito suor, lavando muitas e muitas roupas, gomando peças e peças de roupa dos outros. Graças a esse trabalho que surgiu no momento de maior dificuldade em minha vida. Depois da formatura dele, ele passou a trabalhar em uma empresa por algum tempo. Passou a me ajudar muito. Até que ele conseguiu passar em um concurso público. Assumiu e passou a ganhar bem melhor. Hoje, ele já conseguiu comprar sua casa própria. Casou, tem 2 filhos e eu moro com ele. Ajuda a cuidar das crianças. Ele e minha nora trabalham e, graças a Deus, nos damos muito bem. Minha nora é uma mulher incrível. Meu filho soube escolher. Ele também é um bom marido. O Souza, ele estava me traindo, sim. Quando eu fui embora de casa, ele nem estava lá no dia, pois passou a viver mais na casa da amante do que comigo. Era para ela que ele dava o dinheiro que ganhava. Era para ela que ele comprava comida. Era a conta de luz dela que ele pagava. Sofri muito com tudo isso. Quando meu filho apareceu em minha casa e disse que queria que eu fosse morar com ele, não pensei 2 vezes. Arrumei minhas coisas e deixei a casa lá trancada. A chave com a vizinha, caso o Souza aparecesse por lá. Souza depois descobriu onde estávamos morando. Apareceu por lá fazendo escândalo, dizendo que eu havia abandonado o nosso lar. Eu falei, lar? Que lar? Você me colocou dentro daquela casa e me abandonou lá. Eu nem uma cama para dormir eu tinha, pois a nossa cama quebrou faz tempo e você nunca ligou para comprar outra. Eu dormia em um colchão velho no chão. E se eu quisesse comer no dia,
tinha que sair cedo de casa e lavar roupas e mais roupas. Durante a noite, nem energia tinha para eu assistir uma televisão. Água eram os vizinhos que me davam para tomar banho e cozinhar. Nosso filho tinha dias que saía para a escola e nem um pão para comer ele tinha. E você? Na casa da rapariga. Agora vem aqui me cobrar? Cobrar o quê? A briga nesse dia foi boa. Meu filho chegou e botou o pai dele para fora de casa e disse que não admitia que ele me destratasse na casa dele. Que se ele viesse algum dia com educação ver os netos ou somente visitar, seria bem-vindo. Caso contrário, não precisava nem aparecer, que da mãe dele, agora ele iria cuidar. Souza saiu de lá fumaçando. Tempos depois, soubemos que ele foi demitido do emprego. A amante, depois que a fonte secou, mandou ele ir embora. E ele passou a morar sozinho na casa que um dia foi nossa. E passou a viver do jeito que eu vivia. Fazendo um bico aqui, outro ali, para poder conseguir o que comer. Como as coisas são, não é? De vez em quando, meu filho ia lá e deixava algumas compras para ele. Meu filho conseguiu colocar a conta de luz em dia e conseguiu até arrumar um emprego para ele. Foi como vigia de uma empresa, mas era melhor do que ficar desempregado. Assim, Souza conseguiu se reerguer. E foi aí que ele veio atrás de mim. Queria voltar comigo, pediu perdão pelas faltas, pelo abandono. Disse, na verdade, prometeu que seria o marido melhor, que eu não iria me arrepender se o perdoasse. E eu olhei no fundo dos olhos dele e o perdoei. Vi ali uma alegria profunda em seu semblante quando eu disse que o perdoava. Ele então já começou a fazer planos, arrumaria nossa casa, compraria isso, aquilo, que nunca mais iria me trair, blá, blá, blá. Eu sorri e disse que ficava muito feliz que ele finalmente havia mudado, havia compreendido todo o mal que ele havia feito a mim e a nosso filho. Que era muito bom mesmo que ele começasse a arrumar aquela casa, pois a pobre estava para cair. Ele prometeu que arrumaria tudo. Então eu falei para ele que arrumasse sim, que fizesse tudo do jeito que ele estava prometendo, mas que eu não voltaria mais para ele, nem amarrada. Que o que ele fez comigo não se fazia nem com um cachorro. Que eu perdoava sim, mas que isso não significava que eu iria voltar para ele. Eu o perdoava para aliviar meu coração e para cortar de vez a ligação com ele. Ele ficou meses me perturbando ainda, querendo que eu voltasse. Mas como fui irredutível, ele acabou desistindo e foi viver sua vida, arrependido por tudo que nos fez. Esse é um pedacinho de minha história. Houveram muitas outras coisas que não citei aqui, claro, mas sempre tive fé em Deus. Me desesperei muitas vezes, passei noites e noites chorando. E hoje agradeço a Deus por ter tido a força de não ter tirado meu filho, como o pai dele queria. Pois ele hoje é o meu amparo, graças a Deus, e um ótimo filho. Até a próxima. O nosso muito obrigada, amiga, que nos enviou seu relato, sua história. É muito emocionante. Envie sua história também para ser contada aqui no canal. Você pode enviar por e-mail ou por WhatsApp. Deixamos sempre na tela final dos vídeos e na descrição. Até o próximo vídeo.